o que vocês veem que é interessante para se proteger dessa impressão desenfreada de dólares e o cara conseguir manter o poder de compra, conseguir ter um investimento real mesmo? Ó, eu acho que boas ações, bons ativos, eles tendem a manter pelo menos ali uma proximidade ou uma proteção contra a inflação. Então, se você pega ouro, se você pega ativos que são deflacionários ou pelo menos tem uma proteção contra a inflação como o Bitcoin, são ativos que acredito eu que você pode ter como proteção. Mas é bom sempre você diferenciar uma coisa da outra, porque tem gente que acha que, beleza, eu vou comprar, eu vou rodar isso aqui pro resto da minha vida e ok. E aí, às vezes, você esperou todo o ciclo da sua vida e você não conseguiu utilizar absolutamente nada de forma financeira, porque aquilo ali não se concretizou, né? Não virou moeda de curso, ou ninguém aceitou, ou as regras não ficaram claras. Então aí valeu de quê você segurar aquilo ali eternamente? Então eu acho que existe um certo balanço, você saber fazer o seu patrimônio, deixar a proteção de patrimônio e ao mesmo tempo você também saber o que é que você vai usar para jogar esse jogo. É por isso que a gente brinca. Isso que a gente faz, essas provocações, são extremamente importantes para você entender como esse jogo é jogado. Porque senão você vive eternamente numa utopia. Ou você vive que você vai rodar para sempre, ou você vive também numa utopia que você nunca vai proteger nada do seu capital. Então eu acho que esse balanço, né, de encontrar onde o jogo está sendo jogado, a macroeconomia está fazendo a base de expansão. O Bitcoin hoje é a melhor moeda para a gente se proteger, Castro? Então vamos. Então vamos no Bitcoin. Você tem que saber ler o jogo, porque o jogo ele é muito mutável. E tem escolhas pessoais de cada um. Por exemplo, a gente poderia estar... porque a gente não né? Mas quem é realmente Bitcoiner hard vai dar uma resposta muito simples à sua pergunta. Vai falar, tipo, venda tudo e compra Bitcoin. Bitcoin é autocustódia. E autocustódia, né, com a sua chave. E pronto, e você não precisa pensar em mais nada. Eu não sou assim, cara. Eu falei de ouro no começo de 23. Né? Pô, galera que me acompanhava lá no canal do Casta Cripto, eu falei, olha, no começo de 23, eu vou pegar parte do meu caixa e vou diversificar dólar contra ouro. Do mesmo jeito que o dólar pode ser um bom contra o real, o ouro pode ser bom contra o dólar, o Bitcoin pode ser bom contra os dois, você vai ter que montar um portfólio de ativos diversificado. Quanto maior o seu patrimônio, maior é a complexidade que vai demandar de atuação para você tentar ter várias formas de se proteger dessa diluição. Tanto a diluição entre moedas como a diluição absoluta de toda e qualquer moeda fiduciária. Dólar contra real ou outros ativos hard assets contra dólar. E muitas vezes também, cara, é você investir em você mesmo. Né? A gente é empreendedor hoje, eu e o Coruja, a gente pega nossos recursos e, cara, quando tem que fazer o bootstrapping, a gente injeta para começar um negócio novo, a gente pode ter que liquidar Bitcoin para investir na gente. E aí, eu não posso vender Bitcoin? Ou será que faz sentido vender Bitcoin e investir numa empresa minha, que essa empresa depois pode ter um equity que faz a gente ficar muito mais rico e muito mais protegido contra um mercado em mudança? Então, cada um vai ter que entender como é que sai do 100% fiduciário. E para mim essa é a regra. Quer começar a jogar esse jogo e não ser diluído e morrer por diluição, você nunca pode estar 100% fiat. Você tem que dar um jeito de não estar 100% fiat. E vai indo nessa brincadeira aí. Isso que o Cássio acabou de falar é importante, porque a gente gera a economia, a gente gira essa economia constantemente. Então a gente está gerando emprego, tem 40, 50 colaboradores trabalhando com a gente diretamente, alguns indiretamente. Tem quantos que a gente trabalhou em hackathons, que a gente fez mentorias, você precisa estimular, trazendo eventos, trazendo outros tipos para você criar o empreendedorismo dentro do Brasil. Isso tudo desprende de dinheiro, para ser bem sincero. Você precisa colocar ali. Então, às vezes, não dá para ficar numa utopia, né? A gente tem que fazer a economia girar. Com isso, aqueles nossos colaboradores, aí sim, eles podem se proteger, capital, eles comprarem mais bitcoins. Você tá entendendo? Então, eu acho que é um pouco do meio termo. Se todo mundo só comprasse Bitcoin e não fizesse mais nada, a gente ia morrer por fome, porque ninguém ia plantar, colher, construir, empreender, entendeu? Então... E o prêmio para quem empreendesse seria maior, porque se ninguém quer fazer, o cara decide fazer. E tem que ser. Aí sim, capitalismo, maravilhoso. Porra, vamos bater palma para esse capitalismo. Se você acha que você vai ser o rei da cocada preta porque você está comprando um ativo e parado olhando para uma tela, versus alguém que vai se dar o trabalho de trampar 12, 14, 15, 16 horas por dia para montar um negócio no mundo real, e você vai querer que o seu prêmio seja maior do que o prêmio desse cara, então você que não é capitalista. Com certeza. Você é um acomodado, porra. É um encostado da porra. Que eu vejo que, querendo ou não,
O dinheiro em si é uma ferramenta. Obviamente, se você tá 100% em fiat, você tá sendo diluído o tempo todo. Então, esse dinheiro que você tá utilizando pra fazer caixa, pra guardar de alguma forma, se você tá em fiat, não tem como. Então, é ações, Bitcoin, enfim, você tem que investir de alguma forma. Mas o dinheiro é uma ferramenta onde você consegue empreender, onde você vai comprar horas de pessoas pra fazer certo projeto. Você tem que ter um prêmio maior com isso. Tem fora também que tendo uma empresa, você vai repassar parte da inflação. Então a inflação bateu, tu vai ter que cobrar mais caro. Vai, e tanto reajustar de um lado quanto cobrar do outro. Você vai ter que corrigir o seu negócio pela inflação, que é o que acontece. É por isso que a inflação acontece. Ela acontece, todo mundo corrige e faz parte do jogo. Mas se o negócio for bom, então ele se preserva, né? Sim. Os próprios mineradores de bitcoins têm que vender bitcoins para pagar as contas. De luz, é? Você tá entendendo? Então, eles têm que fazer a moeda girar. Então não adianta, né, a gente ficar engessado, ó, vai ser isso só aqui nessa caixinha. Por isso que a gente sempre é a favor do diálogo, a gente conseguir construir todo mundo um pensamento. Mas olha, eu apanhei quando eu falei isso. Nossa, rapaz, apanhei. Mas é que é uma questão muito, muito simples, né? Ainda mais pro cara que não tem um fluxo de caixa muito grande. Ele tá comprando Bitcoin. Beleza, ele não tá sendo diluído. Mas da mesma forma tem que ter uma expectativa alinhada. Que esse cara comprando Bitcoin agora... o cara acumulou igual 0,1 Bitcoin. Ele não vai morar em... Teve um que falou, não era? Que ia morar em Mônaco. Ia morar em Mônaco. Meu Deus, vai ser ultra bilionário. Que ia fazer parte da elite mundial... E na minha visão, pra fazer parte da elite mundial, o cara tem que ser bilionário. E aí, com 0,1 Bitcoin, beleza, você pode trabalhar, você pode ir lá comprar pra não ser diluído, pra ter uma tranquilidade maior no futuro, eu acredito nisso. Agora que você vai virar elite mundial, aí já é outra coisa, As expectativas estão um pouco altas, né? Mas assim, o cara que trabalha e guarda Bitcoin tá ótimo, porque esse cara trabalha. Ele tá trabalhando, porra, ele é um participante ativo da economia. É um caso de uso completamente diferente dos caras que já têm múltiplos Bitcoins, não precisam mais trabalhar, mas tudo que eles fazem é continuar acumulando Bitcoin e dar jeito de acumular Bitcoin com o mínimo esforço possível. Esses atores, para mim, não são atores que têm um papel relevante na sociedade, porque é muito fácil você criticar o dólar, criticar quem tá trabalhando, e no final o que você tá fazendo? Não, eu já sou rico e eu só quero ficar mais rico. Que é a mesma coisa que vai fazer o pessoal que tá sentado com a bunda em cima da impressora. Eu dominei um jogo econômico e agora eu vou jogar todo esse jogo para continuar me favorecendo, em vez de pensar qual que é o meu papel na sociedade. E também fui criticado por isso. O cara quer salvar o mundo, é muito utópico. Falei, pô, se todo mundo pensar assim, aí que a gente vai pro inferno mesmo, cara. Então, eu gosto de pessoas que não têm medo de pensar, ok, se eu trabalho, cara, tô aqui na jornada, pô, 8 por 6, trabalhando 8 horas por dia, 6 dias por semana, eu vou só holdar Bitcoin? Claro, irmão, você tá holdando o Bitcoin para pelo menos o fruto do teu trabalho, você tentar preservar ele pro futuro. Não vai ser fácil você se tornar bilionário assim, mas você tá trabalhando e tem um papel na sociedade. É diferente de um cara que só sai falando por aí, acumula Bitcoin e fica ali olhando pro preço do Bitcoin, entendeu? Que não se dá nem só o luxo de aprender, né? As vertentes do próprio ativo que ele tá comprando ali. Esse é um grande mal também do brasileiro hoje, comum, que simplesmente vai lá, compra e não entende aquilo que tá adquirindo. E aí, o que essas pessoas estão? Estão à mercê daqueles que vão legislar sobre isso sem entender. O cara só vai ter que aguardar lá a boa vontade, acreditando que aquele cara que está legislando entende sobre aquele ativo, porque você não quis ir lá e aprender sobre aquele ativo, para você ter voz ou pelo menos saber opinar sobre aquilo. Então, eu acho que tem um pouco disso também, né? Falta conhecimento de base para você saber o que é realmente o ativo, né? Onde, até que ponto ele pode chegar, o que ele pode agregar. Sim, com certeza. E pra você que quer comprar criptomoedas ou investir no exterior, a parceira aqui do podcast é a Quantifury, corretora internacional 100% taxa zero, e fazendo seu primeiro investimento equivalente a $50, você ainda ganha uma recompensa em Bitcoin. É só escanear o QR Code que tá aqui na tela ou clicar no link da descrição.